queridos, tudo bem? Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre estoque de alimentos e eu tenho percebido que as pessoas assim com quem eu converso de verdade não estão preocupadas. Me parece assim que eu não sei se a crença de que está tão arraigada de que isso nunca aconteceu no Brasil e de que isso não vai acontecer, mas de verdade eu estou muito preocupada. E eu resolvi fazer um segundo vídeo hoje para falar desse mesmo assunto. E eu quero trocar uma ideia com vocês, quero ver o que vocês acham, se vocês estão estocando alimentos, as pessoas que vocês conhecem, se estão guardando alimentos, o que vocês têm feito em relação a esse assunto e se vocês escutam as pessoas ao redor falando nisso, se vocês já têm observado diferença no mercado. Eu vou no mercado praticamente todos os dias, eu não faço compras mensais, eu faço compras diárias. E eu tenho observado que as prateleiras estão com menos produtos. Tem produtos que por várias vezes durante o período de 30 dias eu fui no mercado e não tinha. Isso nunca aconteceu nesses últimos 2 ou 3 anos, assim que eu me lembre, já desde a época da pandemia que estão avisando. Não sei se tudo isso foi programado, mas há 3 anos já eu venho ouvindo em vários programas que eu acompanho no YouTube, as pessoas avisando estoque em alimentos, pessoas de várias partes do mundo. Então faça isso por você, se você não fizer por você, faça pela tua família. Não te custa nada guardar, fazer um pequeno estoque de, sei lá, para 3 ou 4 meses de alimentos principais, que eventual falta de alimentos no mercado, se você tiver o principal, né, farinha, azeite, arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, fome, você não passa. Logicamente que isso não é o principal de uma alimentação saudável, mas é um estoque para uma eventual falta real, gente, de alimentos. Porque nesses casos falta tudo, frutas, verduras, legumes, nem se fala, né, que são alimentos perecíveis, carne, se você não tiver carne que você tenha de alguma fonte sua mesmo, né, boi, carne de frango, peixe, de porco, se você não tiver um sítio, uma fazenda em que vocês criem para vocês terem carnes, vai faltar também. Então não custa, gente, não custa. Eu sei que muita gente vai dizer assim, não, você está agorando. Não, gente, eles estão avisando que é para a gente fazer um estoque de alimentos. Tomara a Deus que essa situação de guerra no mundo mude, que as coisas melhorem, e que nada disso aconteça. Então, no máximo, você vai ter alimentos guardados, talvez para dar, para doar para as pessoas que necessitam mais do que você. E vale lembrar de uma história bíblica, né? José confiava em Deus, porque tem muita gente que confunde o fato de confiar em Deus e ficar de braço cruzado e não fazer nada, achando que Deus não vai permitir que isso aconteça. Isso já aconteceu muitas vezes na história da humanidade. E eu vou lembrar para vocês da história de José, que Deus deu em sonhos que eles iriam ter uma época muito grande, que seriam 7 anos de muita fome. E se José não tivesse ouvido, se não tivesse atento ao que Deus falou para ele, o
que seria daquele povo no Egito. Então ele ouviu a Deus e eles começaram a estocar alimentos. Eles estocaram muito alimentos, eles estocaram para todo o povo lá do Egito. Eles tiveram alimentos por 7 anos. Então faça isso, vá, deixe, se você é uma pessoa que não tem, digamos assim, condições de fazer uma compra extra, faça o possível, combine com a tua família, com as pessoas que você possa contar, vão em mercados que eles dão descontos quando você compra uma certa quantia de alimentos e faça esse pequeno estoque. É melhor ter alimentos que, sei lá, de repente depois estraguem, mas se você souber armazenar, eles não vão estragar, do que você eventualmente faltar, você ir no mercado, às vezes até ter o dinheiro e ir no mercado e não ter alimentos para comprar, tá bom? Faça isso, se possível vá ainda hoje no mercado, porque quando falta começam a aumentar os valores também. E deixa um comentário aí para mim, o que você acha sobre isso, se você está fazendo esse estoque de alimentos, tá bom? Beijo, até mais.